Bem, boa noite a todos. Estamos à espera só que a doutora Inês se conecte e para podermos apresentar. Chamo-me Aníbal Marinho, sou diretor dos cuidados intensivos de Santo António. A ideia destas reuniões será tentarmos fazer formação aos nossos internos, isso que eu também alargamos aos enfermeiros e alargamos também a pessoal mais diferenciado, com a colaboração de todos, ao fim e ao cabo. Temos todas as dificuldades nas unidades, fazemos formação porque somos poucos e é importante que os nossos internos tenham algum grau de formação sempre que passem pelos nossos serviços. Falando com várias unidades, ficamos todos com a sensação que essa dificuldade é extensiva a todas as unidades de cuidados intensivos. Portanto, a ideia será nós arrancamos com este projeto e progressivamente cada uma das unidades que vai intervindo também apresentar temas e assegurar também dias de formação, porque assim o trabalho acaba por ser dividido por todos. É esse o objetivo desta iniciativa. Estávamos à espera agora que a doutora Inêsão, quem vai estar a coordenar tudo isto é a doutora Joana Ramalho. Joana, já agora posso ligar? Sim, boa noite. Eu estou com alguma dificuldade no vídeo, mas mal posso eu consigo ativá-lo. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Estamos a contar com a colaboração também de Viana do Castelo, Vila Real e de estamos a falar, estamos aqui Sousa de Nafiel. O Dr. Marco Melo também futuramente e Aveiro vai estar envolvido nestas iniciativas, como sempre. Contamos. Eu agora não percebi, que estou aqui a receber. O que é que disse? Futuramente contamos que também que Aveiro entre nesta iniciativa e que também faça ações de formação. Eu nem sei como é que já não entrou, nem sei. Pronto. Eu peço imensa desculpa. Ah, pronto, ok. Uma pessoa de alta referência. Pá, vamos lá ver se você remedeia isso. Joana Ramalho, temos que pôr já o Dr. Marco Melo a falar já rapidamente nestas iniciativas. Arranjamos lá trabalho, não? Tem que ser o último, já sabe que tem que ser o último. Okay. Ou o primeiro. Joana, não queres falar com a doutora Inês a ver se... Já está Inês. Onde? Boa noite. Boa noite. Doutora Inês, dá um gosto. Já tem imagem? Sim. Viva, como está? Muito obrigado por ter aceito o convite. Esperemos que a vossa unidade colabore mais vezes. Portanto, este é o arranque. Portanto, tenho a honra de ser a primeira apresentadora deste grupo de formação. Vai ter pessoas de Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro, Santo António. Portanto, nós enviamos a várias unidades de cuidados intensivos. Quem estiver interessado, não tem problema nenhum para nós e é um gosto poderem estar presentes nesta iniciativa. E futuramente contamos com o apoio de toda a gente para ver se conseguimos ter uma formação adequada e com uma periodicidade muito mais constante, para que os nossos internos saibam mais alguma coisa na área da ventilação invasiva e das outras áreas de cuidados intensivos. Hoje então será princípios de ventilação mecânica, certo? E a doutora Inês tem formação de base de medicina interna, estou a dizer nenhuma mentira, certo? O Hospital Penafiel vai então fazer esta apresentação e muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada. Seja à vontade de partilhar a tela. Vou então partilhar a tela. Obrigado. Esta formação é gravada. Acho que podemos ir começando, doutora Inês. Sim, eu só estou aqui com problema a abrir o PowerPoint. Só um segundo que já está a abrir, estou com o computador um bocadinho lento. Diz-me que não me permite compartilhar a tela, que o anfitrião desativou. Não sei se me consegue resolver o problema. A mim soa-me que o Dr. Aníbal foi ativado neste preciso momento. Não sei se está mais alguém do Santo António. Sim, só um minuto que vou tentar resolver.
Eu estou a ver, estou só a atender uma chamada, peço imensa desculpa, mas é que estou-me a ligar lá abaixo da enfermaria, mas já Estamos com dificuldade em partilhar a tela, doutora. Vamos ligar todos os nossos. Penso que já vai dar. Só um bocadinho. Já conseguem ver? Uhum. Sim? Sim, sim. Sim, sim. Então posso começar? À vontade. Ok, boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite endereçado ao Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que hoje venho representar. O meu nome é Inês Zão, sou assistente hospitalar de Medicina Interna e neste momento a fazer formação via clássica em Medicina Intensiva no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Hoje foi-nos proposto então falar um bocadinho sobre a ventilação mecânica, os princípios básicos da ventilação mecânica e os modos ventilatórios mais comuns. Portanto, esta apresentação vai ser dividida nestes pontos, portanto vamos falar sobre as indicações para a ventilação mecânica, os objetivos da ventilação mecânica, os princípios básicos da mesma, as funções básicas dos ventiladores e dos modos ventilatórios mais comuns, sendo estes controlados ou assistidos. Peço desculpa que isto andou demais. Ok. Então, como todos sabemos, a ventilação mecânica está indicada quando um ou mais destes pilares falha, seja ele uma falência da via aérea, da ventilação ou da oxigenação. Portanto, pode haver comprometimento da via aérea quando há, por exemplo, uma obstrução da via aérea por trauma, por um hematoma, por um edema, por secreções, por perda de reflexos, por exemplo, alteração no estado de consciência, por um doente estar profundamente sedado. A ventilação pode estar comprometida por haver dano do sistema nervoso central, por exemplo, em casos de vítimas de traumatismo crânioencefálico grave, depressão farmacológica, por haver falha na condução nervosa, por exemplo, doentes com lesão da coluna cervical, doentes sob efeito de bloqueios neuromusculares, por haver falência dos músculos respiratórios, como é o caso dos doentes com miopatias graves, ou alterações da parede torácica, por exemplo, secundárias a um trauma. Por outro lado, também a ventilação pode estar indicada quando há comprometimento da oxigenação, que pode ocorrer quando há um desequilíbrio entre a ventilação e perfusão, por exemplo, no ARDS, quando há um shunt, por exemplo, no caso das doenças cardíacas congénitas, quando há ventilação de espaço morto, como é um exemplo paradigmático, a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crónica, ou problemas de difusão, como acontece nas doenças pulmonares fibróticas. Em todos estes casos, culminando muitas vezes em situações de dispneia, de aumento do trabalho respiratório, de alterações de equilíbrio ácido-base e de hipóxia grave, há indicação então para avançarmos para uma intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Os nossos objetivos com a ventilação mecânica, obviamente, é diminuir o trabalho respiratório e atingir um equilíbrio, uma melhoria das trocas gasosas e um equilíbrio ácido-base. Mas nem sempre o nosso alvo de CO2 é obter o valor dito normal. Portanto, nós temos que, e este slide está aqui para nos recordar que há determinadas situações, determinadas patologias em que os nossos alvos têm que ser um bocadinho alterados e fugir dos objetivos ditos normais. Obviamente que num doente internado e ventilado por outras causas, com pulmões saudáveis, por exemplo, um doente pós-operatório ou um doente neurocrítico, nós vamos querer alvos de CO2 normais, vamos querer um doente normal ventilado, mas, por exemplo, num doente com doença pulmonar grave, por exemplo, no ARDS, nem sempre o nosso alvo vai ser um CO2 normal. Porque com isto, para atingir este alvo, podemos comprometer a ventilação protetora, ter aumentos de pressões na via aérea que vão provocar lesão pulmonar induzida pela ventilação e, portanto, nestes casos, muitas vezes o nosso alvo é ter uma hipercapnia permissiva para com isto conseguirmos ter uma ventilação mais protetora. Portanto, este slide é só para nos chamar a atenção que nem sempre
o alvo é ter uma gasometria perfeita, depende da patologia que estamos em mãos. Peço desculpa que eu acho que estou a andar rápido mais em termos daqui dos slides. Pronto, em relação ao alvo da oxigenação, obviamente que nós queremos oxigenar o nosso doente o melhor possível, e este slide demonstra a curva de dissociação da oxihemoglobina, muito conhecida por todos nós, para nos fazer relembrar de algo muito importante, que é nós sabemos que a saturação da oxihemoglobina está diretamente relacionada com a pressão de oxigênio, mas a partir de determinados valores, uma vez que a curva é sinusoidal, quando a curva começa a achatar, portanto, acima de saturações superiores a 90%, isto já não vai ter repercussões muito significativas em termos da pressão de oxigênio, e por outro lado, termos objetivos de pressões de oxigênio suprafisiológicas próximas do 100, também não vai surtir um aumento muito significativo na saturação de oxigênio e no transporte de oxigênio. Entrando então mais na questão dos princípios básicos da ventilação. Quando nós ventilamos de forma espontânea, portanto sem apoio de nenhum ventilador, o que acontece é que a pressão existente na boca é equivalente à pressão atmosférica, e para que o ar consiga entrar na caixa torácica, e neste caso nos alvéolos, tem que haver um diferencial de pressão e, portanto, quando nós inspiramos, a pressão dentro da via aérea no nosso alvéolo vai ser negativa. À medida que vamos expirando e que o ar vai saindo dos alvéolos, a pressão vai aumentando e no final da expiração volta ao valor basal, ou seja, a pressão alveolar vai igualar a pressão atmosférica. O contrário disto acontece na ventilação com pressão positiva, ou seja, quando estamos a ser ventilados com um dispositivo, com um ventilador com pressão positiva, o que acontece é que na inspiração a pressão alveolar vai aumentar e vai ser positiva em relação à pressão atmosférica. E no final da expiração a pressão alveolar vai diminuir e vai voltar a atingir o seu basal, ou seja, vai se igualar à pressão atmosférica. E portanto a pressão intrapleural vai aumentar durante a inspiração, ao contrário do que acontece com a ventilação espontânea. Aqui apresento-vos a equação do movimento do ar, que é uma equação paradigmática e transversal à ventilação, portanto que resume os princípios básicos da ventilação e que, basicamente de forma simplista, nos descreve a pressão muscular que é necessária para superar a pressão resistiva e a pressão elástica do sistema respiratório. Ou seja, para explicar isto de forma mais simples, vamos imaginar o nosso sistema respiratório como sendo um balão com um tubo, ligado a um tubo. Portanto, nós quando insuflamos este tubo, o ar vai passar pelo tubo e vai sentir resistência à passagem do tubo. Esta resistência é o que nós chamamos a pressão resistiva, e que está aqui explicada por esta porção da equação do movimento do ar. Ou seja, a pressão resistiva não é mais do que o produto entre o fluxo de ar e a resistência que este encontra à passagem por este tubo. Quando o ar passa pelo tubo, chega ao nosso balão, vai sentir uma pressão de resistência elástica. Esta pressão de resistência elástica é aquela que impede numa fase inicial o balão de insuflar. Quando conseguimos passar esta pressão de resistência elástica, o balão vai começar a insuflar e à medida a capacidade que este balão tem de acomodar o ar e de se insuflar, a isto vai se chamar a compliance. Portanto, a pressão de resistência elástica a qual o ar é submetido quando atinge o balão, nós chamamos a isto a elastância, e a capacidade que o balão tem de acomodar o ar e de se estender, a isto chamamos a compliance. De forma simples, então, a pressão de resistência elástica traduz-se aqui
por esta porção da equação e não é mais do que a elastância, que é o inverso da compliance, vezes a variação do volume. Portanto, o nosso tubo vai corresponder ao circuito do ventilador, portanto ao ramo inspiratório, ao tubo orotraqueal e às grandes vias aéreas, e o nosso balão é o alvéolo. Neste slide eu não vou voltar a ler o que está aqui, porque já foi o que expliquei, portanto temos as definições de compliance e resistência, que já expliquei anteriormente. E o volume corrente vai ser a variação do volume pulmonar durante a inspiração acima da capacidade residual funcional. Portanto, como vemos aqui neste gráfico, é o volume corrente acima da capacidade residual funcional, que é o volume que fica peço desculpa que andei com o slide para a frente, na via aérea após um ciclo respiratório. No final da expiração, em condições normais, o sistema respiratório deve atingir um equilíbrio que vai corresponder ao volume da capacidade residual funcional. E a pressão alveolar, em situações normais, à partida seria equivalente à pressão atmosférica. No entanto, quando estamos a ventilar mecanicamente, raramente isto acontece, porque a maior parte das vezes nós programamos uma pressão positiva no final da expiração, que definimos como a PIP, e portanto a pressão alveolar no final da expiração raramente será zero. Portanto, assim conseguimos compreender a nossa equação do movimento e conseguimos perceber que a pressão necessária para superar a pressão resistiva e elástica do sistema respiratório e permitir a passagem do ar para o sistema respiratório não é mais do que a soma da pressão alveolar no final da expiração, mais a pressão resistiva, mais a pressão elástica do sistema respiratório. Como tínhamos falado numa fase inicial, portanto, o nosso objetivo é melhorar as trocas gasosas e, portanto, com a ventilação pretendemos eliminar CO2 e oxigenar o nosso doente. Para percebermos como é que o CO2, como é que a eliminação de CO2 ocorre, é preciso perceber o que é dependente da pressão de CO2. E, portanto, a pressão parcial de CO2 é determinada pela relação entre a produção de CO2 e a sua eliminação pela ventilação alveolar, que é definido pelo VA. Nós sabemos que a ventilação minuto é a quantidade de ar movido para dentro e para fora dos pulmões durante 1 minuto. E, portanto, vai ser o produto entre o volume corrente e a frequência respiratória. Sabemos também que a ventilação alveolar vai representar a fração de ventilação minuto envolvida na troca gasosa, ou seja, só aquela que é envolvida na troca, vai excluir a ventilação do espaço morto. Portanto, a ventilação alveolar é a ventilação minuto menos a ventilação do espaço morto. E, portanto, com isto conseguimos entender que a ventilação alveolar vai resultar do produto entre o volume corrente, a frequência respiratória e da razão entre o volume corrente e a ventilação do espaço morto. E, portanto, assim entendemos que a eliminação de CO2 vai ser possível se aumentarmos o volume corrente, se aumentarmos a frequência respiratória ou diminuirmos o espaço morto. Em relação à oxigenação, para conseguirmos oxigenar o nosso doente, é importante percebermos quais os mecanismos de hipóxia envolvidos. São vários, temos aqui este gráfico que descreve os mecanismos de hipóxia. Portanto, podemos ter aqui na parte inferior deste diagrama, vemos a situação normal, em que há um equilíbrio entre a ventilação e a perfusão. Podemos ter hipóxia por haver ventilação de espaço morto, ou seja, por termos alvéolos ventilados que não são perfundidos. Temos o exemplo da exacerbação da doença pulmonar, das doenças pulmonares obstrutivas, em que os alvéolos estão hiperinsuflados e com isto provocam o colapso dos capilares perialveolares e, portanto, reduzem a perfusão destes alvéolos. Temos situações em que há diminuição da difusão dos gases por alterações da parede
alveolar, por exemplo, como acontece nas doenças fibróticas, e portanto temos alvéolos ventilados e temos capilares, mas não conseguimos ter ventilação-perfusão, porque não há difusão dos gases. Temos situações em que temos perfusão, mas não temos ventilação, ou seja, temos os alvéolos preenchidos ou colapsados ou preenchidos por consolidações ou fluidos ou líquido, e portanto isto é uma situação que nós descrevemos como um shunt. E situações de hipoventilação, em que temos alvéolos hipoventilados e portanto vamos ter aumento de produção de CO2 sem que haja eliminação do mesmo. Portanto, percebendo estes mecanismos, percebemos que nem sempre só aumentando a FiO2 conseguimos resolver a oxigenação do nosso doente. Pode ser necessário aumentar a PIP, aumentar o tempo inspiratório, aumentar o volume corrente ou a pressão inspiratória. Falando então da PIP, a PIP é a pressão positiva no final da expiração e a PIP tem vários efeitos benéficos, nomeadamente na melhoria da oxigenação, porque vai aumentar a capacidade funcional residual, portanto vai-nos pôr na fase de melhor complacência da curva, vai melhorar a ventilação, perfusão e vai diminuir o shunt. Por outro lado, vai prevenir a lesão pulmonar induzida pelo ventilador, evitando a abertura e o colapso cíclico dos alvéolos, porque vamos ter sempre uma pressão positiva no final da expiração, e vai melhorar a função ventricular esquerda, diminuindo a sua pressão transmural. Contudo, temos que entender que a PIP também tem os seus efeitos prejudiciais, nomeadamente quando PIPs elevadas levam à superdistensão de alguns alvéolos, aumentando o espaço morto e aumentando a lesão induzida pelo ventilador e o barotrauma, e vai diminuir o débito cardíaco. E, portanto, este esquema tem como objetivo demonstrar quais os efeitos da PIP, os efeitos cardiovasculares na PIP. Portanto, com o aumento da pressão intratorácica, vai haver um aumento das resistências ao retorno venoso e diminuição da pré-carga do ventrículo direito. Por outro lado, se há diminuição da pré-carga do ventrículo direito, vai haver aumento da resistência na passagem ou na saída do fluxo de sangue do ventrículo direito e na passagem do sangue para o coração esquerdo. E, portanto, isto vai levar a uma diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo. Por outro lado, como há um diferencial de pressões importante entre o tórax e entre, portanto, a aorta torácica e a aorta abdominal, este gradiente de pressões vai fazer com que haja uma diminuição do esforço, ou necessidade de diminuição do esforço para haver passagem de fluxo de sangue, saída do fluxo de sangue das câmaras esquerdas do coração e, portanto, com isto vai haver diminuição da pós-carga do ventrículo esquerdo. Ou seja, a PIP pode condicionar diminuição do débito cardíaco por diminuição do retorno venoso, mas em situações, por exemplo, de insuficiência cardíaca com sobrecarga de volume, pode ser benéfica e aumentar o débito cardíaco. Em relação às funções básicas do ventilador, portanto, aqui apresento os ventiladores que nós temos na nossa unidade, que são os Dragas V600, mas todos eles têm as mesmas funções básicas, portanto, tem que ter uma fonte de gás pressurizado e um misturador de ar oxigênio, válvulas inspiratórias e expiratórias e circuito de ventilador externo conectado ao paciente, portanto, ter um ramo inspiratório e expiratório e depois um filtro microbiológico de aquecimento e umidificação. Tem que ter controladores que regulam a abertura e o fecho das válvulas inspiratórias e expiratórias e o fornecimento de ar pressurizado e funções de monitorização e alarme. Dentro das funções básicas do ventilador, temos o trigger. Portanto, o trigger é o sinal que nos dá a indicação que é para iniciar a entrega de pressão positiva, levando à iniciação da fase inspiratória. Os triggers mais comuns são de tempo, de pressão ou de fluxo. Quando estamos numa ventilação controlada, o trigger é definido pelo tempo, ou seja, nós definimos a frequência respiratória e, portanto, sabemos que de X em X segundos a pressão positiva será entregue.
Ou seja, por exemplo, se definirmos uma frequência respiratória de 20 ciclos por minuto, sabemos que a pressão positiva será entregue a cada 3 segundos. Mas também podemos definir triggers de pressão e de fluxo. Como já vamos ver mais à frente, atualmente a maioria dos ventiladores, os modos ventilatórios controlados não são puramente controlados, ou seja, são controlados assistidos. Nós vamos definir os modos mandatórios, mas depois também definimos um trigger caso o doente tenha ventilação espontânea. E, portanto, esse trigger pode ser definido ou com pressão ou com fluxo. A pressão é o que está aqui neste gráfico, significa que ou requer que o paciente atinja uma diminuição de pressão na via aérea para um nível que nós vamos pré-definir. Portanto, o doente tem que iniciar um ciclo respiratório e, portanto, a pressão vai ser negativa e tem que atingir determinado valor que é definido no ventilador. E com isto desencadeia o início da fase inspiratória. E depois os triggers de fluxo são aqueles que são mais comuns e que requerem que o paciente atinja um nível de fluxo pré-definido. Portanto, ele inicia o ciclo respiratório e quando atingir determinado valor de fluxo que nós definimos no ventilador, portanto, desencadeia a fase inspiratória do ciclo respiratório. Em relação às variáveis que controlam o fornecimento de pressão, isto depende se estamos a ventilar em volume ou em pressão. Quando ventilamos em volume, o ventilador vai fornecer um volume pré-definido, que nós chamamos de volume corrente, com um fluxo de tempo pré-definido. Quando ventilamos por pressão, o ventilador vai fornecer uma pressão pré-definida por nós também no ventilador. Em relação à ciclagem, a ciclagem é o sinal para terminar a fase inspiratória e iniciar a expiração, ou seja, é o sinal para terminar a entrega de pressão. A ciclagem, assim como o trigger, pode ser definida por tempo, pressão ou fluxo. Mais uma vez, quando estamos num modo ventilatório controlado, definimos a ciclagem por tempo, ou seja, vamos determinar o tempo inspiratório ou de forma direta ou de forma indireta através da frequência respiratória e da relação inspiração a expiração. Quando os triggers de ciclagem, portanto, desculpem, as ciclagens por pressão, o ventilador vai encerrar a entrega de pressão quando, devido à atividade do músculo expiratório, a pressão aumenta acima de um certo limite que também tem que ser definido por nós no ventilador. Quando temos ciclagens de fluxo, que são as mais comuns, aí a válvula expiratória vai abrir quando o fluxo inspiratório diminui para um fluxo pré-definido. E este fluxo pré-definido normalmente é definido como sendo uma percentagem do pico de fluxo inspiratório. Isto depois mais à frente, quando falar dos modos assistidos, vou explicar isto melhor e tenho um gráfico para explicar isto e para se entender bem a ciclagem por fluxo. Então, em relação aos modos ventilatórios, portanto, como já fui falando, temos modos controlados e modos assistidos. O que difere uns dos outros é que nos modos controlados o ciclo respiratório é controlado pelo operador e nos modos assistidos o ciclo respiratório é controlado pelo paciente. Portanto, como podemos ver aqui na nossa tabela, nos modos controlados, por exemplo, volume controlado e pressão controlada, o trigger, como já fui falando, é de tempo, a ciclagem é por tempo, a frequência respiratória, o tempo inspiratório são definidos também pelo operador. O volume corrente é definido no modo de volume controlado pelo operador e no modo de pressão vai depender, portanto, das características do sistema respiratório do doente, não é? Vai ser uma variável dependente da pressão que definimos no ventilador. E a PIP e a FIDO2 também são sempre definidas pelo operador. Nos modos nos modos assistidos, o trigger e a ciclagem
normalmente são de fluxo ou de pressão, sendo os de fluxo os mais comuns, mas tudo o resto, portanto, a frequência respiratória, o tempo inspiratório, é tudo definido, portanto, pelo paciente. É o paciente que inicia o ciclo respiratório e que vai definir estas variáveis. Claro que a PIP e a FIDO2 também são definidas pelo operador. Como já fui dizendo também até há pouco, atualmente a maioria dos ventiladores usam várias combinações de modos controlados e assistidos, ou seja, não ventilamos com modos ventilatórios controlados puros, normalmente são controlados assistidos, em que nós programamos o modo controlado, portanto programamos a frequência respiratória, o tempo inspiratório, a relação IE, mas depois também programamos, por exemplo, um trigger e um trigger de fluxo, por exemplo, neste caso, para se o doente tiver capacidade para iniciar o ciclo respiratório, o poder fazer. Portanto, atualmente nós temos modos combinados, controlados e assistidos. Em relação aos modos ventilatórios, especificamente, vamos falar essencialmente dos 3 mais comuns, portanto, por volume controlado, por pressão controlada e depois nos modos assistidos a pressão de suporte. Começando pelos modos ventilatórios controlados, por volume controlado. Portanto, estas curvas que apresentamos aqui, portanto, a curva de pressão e de fluxo em volume controlado, são as curvas típicas de ventilação por modo de volume controlado, e o que nós verificamos é que temos uma curva de pressão que atinge uma pressão inspiratória máxima, que é a pressão de pico, que depois faz uma pressão, um planalto, que nós chamamos de uma pressão de platô, e temos uma curva de fluxo que é quadrada, ao contrário do que vamos ver no modo ventilatório controlado por pressão. Portanto, olhando para a curva de fluxo, o número 1 representa o início da fase inspiratória, depois todo o volume é entregue, quando todo o volume é entregue, o que acontece é que deixa de ser entregue, atingimos uma pressão máxima e deixa de ser entregue fluxo ao pulmão, e temos uma fase de pausa entre a fase inspiratória e o início da fase expiratória. No número 3, portanto, inicia-se a abertura da válvula expiratória e inicia-se a fase expiratória do ciclo respiratório. Portanto, numa fase inicial, há um início, portanto, quando abre a válvula inspiratória, aqui no início, aqui no número 1 da curva de fluxo, há um início de entrega de fluxo às vias respiratórias e vai haver um aumento de pressão, que numa fase inicial ainda não é muito acentuado, porque este fluxo está a tentar superar a resistência das vias aéreas. À medida que estas resistências são superadas e o fluxo de ar consegue ser entregue, atingimos a pressão inspiratória máxima, que nós chamamos a pressão de pico. Nesta fase, a pressão de pico é atingida um bocadinho antes de todo o volume ser entregue. Nesta fase em que todo o volume é entregue, portanto, há encerramento da válvula inspiratória, e nesta fase vai haver uma descida abrupta da pressão de pico para aquilo que nós chamamos a pressão de planalto ou pressão de platô. Esta diferença de pressão entre a pressão de pico e a pressão de platô é a pressão que é necessária para superar a resistência das vias aéreas à passagem do volume. E, portanto, a resistência vai ser definida como a pressão de pico menos a pressão de platô a dividir pelo fluxo inspiratório. Depois, quando há abertura da válvula expiratória,
portanto, à saída do volume das vias respiratórias para o ramo expiratório do ventilador, e vai haver uma queda novamente abrupta das pressões até à pressão de pico, até à PIP, desculpem, programada. E, portanto, esta variação de pressão entre a pressão de planalto e a PIP programada é a pressão necessária para, para superar as forças elásticas das vias aéreas. E, portanto, a isto, daqui podemos aferir que a compliance vai ser igual à variação de volume pela pressão de platô menos a PIP total, portanto, PIP definida e PIP intrínseca, se houver. Como é que nós conseguimos avaliar a pressão de planalto? De duas formas, ou fazemos uma pausa inspiratória no circuito, que pode ser de 3 a 5 segundos, e nessa altura avaliamos a pressão de planalto, e com isto podemos também fazer o cálculo da compliance estática, através da fórmula que já vos falei anteriormente, ou se tivermos um tempo de pausa entre a fase inspiratória e expiratória superior ou igual a 0,4 segundos, podemos avaliar a pressão do planalto de forma imediata, sem precisar de fazer a pausa inspiratória. Entrando aqui com o conceito da driving pressure. A driving pressure será, então, a diferença entre a pressão do planalto e a PIP total, portanto, PIP programada mais PIP intrínseca, se houver, no caso. Olhando aqui para estas curvas de volume, podemos perceber só através da configuração das curvas que estamos perante, neste caso, na primeira curva que apresento, um aumento das resistências das vias aéreas, porque temos aumento das pressões de pico com pressões de planalto normais. E, portanto, a pressão de planalto é aquela que é verdadeiramente transmitida ao alvéolo, porque o que nós sabemos é que, pela lei da física, as pressões resistivas, portanto, que se vão traduzir na pressão de pico, não são depois transmitidas até à unidade funcional, até ao nosso alvéolo. Portanto, quando temos um aumento da pressão de pico com pressões de planalto normais, sabemos que à partida temos um aumento da resistência nas vias aéreas e temos que ir procurar causas. Pode ser por obstrução parcial do tubo, por exemplo, por secreções, pode estar o paciente a morder o tubo, podemos ter um tubo pequeno com formação de biofilme, pode estar a acontecer uma situação de laringoespasmo ou de broncoespasmo, ou estamos perante uma situação em que temos um fluxo programado elevado e, portanto, com fluxo, ao tentar passar a mesma quantidade de ar com fluxo mais elevado, vamos ter uma resistência maior nas vias aéreas, ou, por exemplo, por aumento por volumes correntes elevados. Olhando para o gráfico do outro lado, aqui o que conseguimos perceber é que temos não só a elevação das pressões de pico, mas também a elevação das pressões de planalto. Então, olhando para esta curva, conseguimos logo perceber que temos um pulmão pouco complacente, ou seja, com uma compliance diminuída. Um pulmão que não consegue acomodar a mesma quantidade de volume sem que isso traduza num aumento de pressões. Portanto, temos aumento das pressões de pico, mas também temos aumento da pressão no alvéolo, na pressão de planalto. E isto pode estar associado a várias situações, nomeadamente uma pneumonia, edema pulmonar, situações, peço desculpa, ARDS, situações de hiperinsuflação com autopip, pneumotórax, atelectasia, uma intubação seletiva, entre outros. Em relação à pressão controlada, os princípios são exatamente os mesmos, no entanto, a variável independente é a pressão, ou seja, nós programamos a pressão no ventilador e as variáveis dependentes vão ser o fluxo e o volume, ou seja, o fluxo e o volume vão depender das propriedades mecânicas do sistema respiratório, ou seja, se o pulmão for mais complacente, vai conseguir acomodar mais volume com a mesma pressão que um pulmão menos complacente atinge com menos volume.
No entanto, temos que chamar a atenção para a diferença das curvas, portanto, ao contrário da curva de pressão em volume controlado, que tínhamos uma pressão de pico seguida de uma diminuição de pressão para a pressão de planalto, aqui a curva de pressão é uma curva quadrada. A curva de fluxo também vai ser diferente, portanto, a curva de fluxo em volume controlado era uma curva quadrada e na ventilação controlada por pressão, a curva de fluxo vai ser sinusoidal. Apesar destas diferenças, nós conseguimos olhar para uma curva de pressão controlada, uma curva de fluxo em pressão controlada e perceber se estamos perante um aumento das resistências nas vias aéreas ou perante um pulmão menos complacente. Se tivermos um aumento das resistências das vias aéreas, vamos ver, partindo do princípio que esta linha superior da curva de fluxo é normal, percebemos que quando há aumento das resistências nas vias aéreas, o fluxo vai ser menor e mais achatado, porque vai haver resistência à passagem do fluxo de ar. Por outro lado, se tivermos um pulmão menos complacente, o que vai acontecer é que vamos atingir, como eu já disse anteriormente, a pressão definida com menos volume e, portanto, vamos ter um pico de fluxo mais baixo e um fluxo que vai ser entregue mais rapidamente, um volume que vai ser entregue mais rapidamente. Portanto, temos uma curva mais baixa e menos duradoura no tempo, como estas mais abaixo. Passando dos modos ventilatórios por volume controlado e pressão controlada. É preciso depois perceber como é que configuramos o ventilador, seja por volume ou por pressão. E há alguns índices que temos que programar no ventilador, seja em volume ou em pressão controlada. Nomeadamente a PIP, a pressão positiva no final da expiração. Portanto, como já tínhamos visto, a aplicação da PIP vai ter como objetivo abrir e manter os alvéolos que tendem a colapsar durante a respiração corrente devido à pressão de recuo elástico do pulmão. O objetivo vai ser melhorar a ventilação, perfusão e oxigenação e também, por outro lado, evitar a superdistensão alveolar. Mesmo na ausência de lesão pulmonar, mesmo na ausência de, por exemplo, a ARDS, basta um decúbito dorsal para ocorrer colapso dos alvéolos nas regiões pulmonares dependentes e a PIP pode ter o seu papel nesse sentido. A PIP externa aplicada não só terá que superar a pressão do recuo elástico dos pulmões, mas obviamente também tem que superar a pressão da parede torácica. Mas agora surge a questão que nos inquieta sempre na nossa prática clínica, que é como é que vamos titular a PIP à cabeceira do doente. Não há uma única resposta, há várias formas de titularmos a PIP e vai depender muito dos meios que temos ao nosso alcance, da nossa experiência e do doente que temos à frente. Portanto, em pulmões saudáveis, ou seja, em doentes que são ventilados por outros motivos que não por causa pulmonar e que têm também uma parede torácica sem alterações, a configuração da PIP recomendada normalmente é os 5 cm de ar. Quando a elastância da parede torácica alta, como por exemplo em situações de hipertensão abdominal, uma PIP maior pode ser necessária mesmo em pacientes com pulmões saudáveis. No entanto, no ARDS a situação é bastante diferente. Portanto, a mecânica respiratória dos pulmões com ARDS é muito heterogénea. A dificuldade é porque alguns alvéolos vão ser relativamente normais e vamos ter outros alvéolos que vão estar colapsados, cheios de fluidos ou consolidados. E, portanto, é difícil conseguirmos atingir um equilíbrio entre recrutar alvéolos que estão colapsados e não sobreestender alvéolos que estão poupados de doença e que vão ser sujeitos a uma PIP elevada. Toda a gente conhece o termo do baby lung associado ao ARDS,
que, portanto, sugere-nos que nesta patologia uma pequena porção do pulmão está funcional e, portanto, vamos ter pulmões muito pouco complacentes, o aumento das pressões de platô são muito significativos, com volumes correntes baixos e, portanto, são doentes difíceis de ventilar nesse sentido, garantindo uma homeostasia entre recrutamento de unidades que estão colapsadas e que não estão recrutadas e subsistência de unidades que estão saudáveis e que vão ser substendidas com pressões de PIP mais elevadas. E o equilíbrio também entre o normoventilar os nossos doentes e termos uma ventilação protetora. No ARDS muito se fala da oxigenação como um alvo para titular a PIP, e as tabelas de PIP FIDO2 do ARDS Network são um método que são facilmente implementados na prática clínica. No entanto, temos que salientar que não garantem a PIP ideal, pois não entram em conta como mecânica individual do sistema respiratório de cada indivíduo. Portanto, não devem ser utilizadas como uma forma de titular a PIP ideal, mas podem ser utilizadas como um ponto de partida para configurar uma PIP, como pontos de referência para nos ajudar na ventilação. Por outro lado, também temos outros fatores que nos ajudam na avaliação na titulação da PIP, nomeadamente a compliance e a driving pressure. Se a PIP é elevada, ou seja, se aumentamos uma PIP, mas a driving pressure diminui, levando a um aumento do volume total expirado e da compliance do doente, então podemos aferir que o aumento da PIP levou ao aumento do recrutamento de unidades funcionais, portanto, de alvéolos que não estavam recrutados. Por outro lado, se aumentarmos a PIP e a driving pressure aumentar e a compliance diminuir, podemos assumir que esta PIP mais elevada, ao invés de recrutar alvéolos que estavam não recrutados, que não estavam funcionantes, estamos a sobredistender alvéolos já anteriormente arejados. Outra forma de avaliarmos o recrutamento também pode ser através da curva de pressão-volume. Portanto, nós sabemos que o recrutamento das unidades alveolares só se inicia quando a pressão das vias aéreas é superior ao ponto de inflexão inferior. Ou seja, este ponto de inflexão é o ponto onde o maior número de alvéolos é recrutado. E, portanto, é o ponto em que, aumentando a pressão, há um aumento do volume. Portanto, há um aumento da capacidade dos nossos alvéolos condicionarem mais volume. Isto acontece até ao ponto de inflexão superior, ponto este em que a curva começa a achatar, ou seja, um aumento de pressão não vai conduzir a um aumento do recrutamento, ou seja, um aumento do acondicionamento de volume, mas pelo contrário pode levar a um aumento da sobredistensão de alvéolos anteriormente arejados. Outro índice que podemos utilizar para nos ajudar na titulação da PIP é o Stress Index, que é um índice que nos descreve matematicamente a inclinação da curva de pressão-tempo durante a ventilação. E nisto, atenção, durante a ventilação em volume controlado, porque isto são curvas de pressão em volume controlado. E, portanto, o que nos sugere é que quando há um aumento da pressão e a compliance permanece igual, ou seja, não aumenta, vai haver uma overdistensão, uma sobredistensão de alvéolos já arejados e, portanto, a curva vai ter uma concavidade virada para cima e aqui definimos que o Stress Index é superior a 1. Se, pelo contrário, com o aumento da pressão, a compliance vai aumentando e os alvéolos vão sendo capazes de acondicionar mais volume, significa que o pulmão é recrutável e, portanto, vamos ter um Stress Index inferior a 1. No caso anterior, portanto, quando há
aumento da distensão, sobredistensão, devemos reduzir a PIP, o volume corrente ou ambos, quando temos uma curva com concavidade virada para baixo, em que há sugestão de que o pulmão possa ser recrutável, então há potencial de recrutamento e devemos tentar aumentar a PIP e encontrar a PIP ideal. O nosso objetivo é termos curvas de pressão com stress index igual a 1, ou seja, que é o considerado normal, em que temos todos os alvéolos recrutados e sem sobredistensão. Outra forma de podermos avaliar a recrutabilidade do nosso pulmão é através da avaliação do volume pulmonar expiratório final. Ou seja, perceber se quando ventilamos com PIPs mais altas, vamos ter um volume pulmonar expiratório final superior àquele que é suposto. Ou seja, se com o aumento da PIP conseguimos recrutar mais unidades funcionais, mais alvéolos e conseguimos acumular mais volume. Portanto, vamos olhar aqui para o lado direito da tela para este exercício para tentarmos perceber o que é que isto quer dizer. Portanto, se nós ventilarmos com uma PIP de 15 e peço desculpa, com uma PIP de 15 e depois passarmos para uma PIP de 5, portanto, nós sabemos, e se a compliance deste pulmão, a compliance estática for 30, nós sabemos que a variação de volume expectável entre uma PIP mais alta e uma PIP mais baixa vai ser a compliance vezes a diferença entre a PIP mais alta e a mais baixa, portanto 30 vezes 10. E portanto vamos ter um volume expiratório final expectável de 300 ml. Portanto, se o nosso pulmão não for recrutável, nós ao ventilarmos inicialmente com uma PIP de 15 e depois ventilarmos passarmos para uma PIP de 5 e tivermos uma diferença de volumes expiratórios finais na ordem dos 300, nós sabemos que não houve recrutamento de mais unidades funcionais. Portanto, que o volume, a diferença de volume expiratório final é a diferença de volume que era expectável pelo cálculo que fizemos anteriormente pela compliance vezes a diferença entre a PIP mais alta e a PIP mais baixa. No entanto, se o nosso pulmão for recrutável, o que vai acontecer é que vamos ter um volume expiratório final, ao passarmos de uma PIP mais alta para uma PIP mais baixa, superior àquele que é expectável, ou seja, que é o caso do exemplo de baixo, em que ao passar de uma PIP de 15 para uma PIP de 5, o volume expiratório final foi de 500. Sabendo que a diferença expectável seria de 300 ml, significa que 500 menos 300, que cerca de 200 ml de volume foi acondicionado a mais com o aumento da PIP de 15, ou seja, significa que mais unidades funcionais, mais alvéolos foram recrutados. Como é que isto se faz na prática? Temos aqui um link que dá acesso a um vídeo que explica isto muito bem. Portanto, na prática, basicamente, ventilamos o doente. O importante é termos uma diferencial de PIPs, pelo menos de 10. Ventilamos o doente com uma PIP de 15 e, por exemplo, uma frequência respiratória de 20. A seguir, vemos o VTE, portanto, o volume expiratório com a PIP de 15 e registamos. Depois, pomos o doente a respirar com uma frequência mais baixa, por exemplo, uma frequência de 8, e garantimos que o doente não fica com nenhuma auto-PIP, não é? Portanto, todo o ar, que não há presença de pressão nos alvéolos no final da expiração, para além da PIP programada. E depois vamos programar, reduzir a PIP de 15 para 10 e vamos ver qual é o VTE. Portanto, se mais unidades funcionais forem recrutadas, em vez de termos um volume total expiratório final definido como o expectável, que é a compliance vezes a diferença entre as PIPs, vamos ter mais volume. E, portanto, significa que mais alvéolos com o aumento da PIP foram recrutados e mais volume conseguiu ser acondicionado por o recrutamento destas unidades funcionais. No entanto, nas doenças obstrutivas,
a avaliação da PIP é completamente diferente. Portanto, nós sabemos que nestes casos temos doentes com resistência ao fluxo e com, muito frequentemente, com PIP intrínseca no final da expiração. E, portanto, são doentes que frequentemente estão hiperinsuflados e que temos que o tratamento, ou melhor, que a ventilação destes doentes, o objetivo da ventilação destes doentes é reduzir esta hiperinsuflação e a PIP intrínseca. E, portanto, a avaliação frequente da hiperinsuflação é importantíssima nos doentes obstrutivos. Neste caso, como é que nós podemos avaliar? Portanto, temos aqui uma curva de fluxo em ventilação por volume controlado e verificamos que o início da fase inspiratória, no início da fase inspiratória, já há, portanto, há pressão, há ar nas vias aéreas. Portanto, o início da fase inspiratória não se inicia no zero. E se olharmos para o final da fase expiratória, o fluxo nunca atinge o zero. Portanto, fica ar, neste caso há um aumento de pressão no alvéolo no final da expiração. Por outro lado, também podemos avaliar isto, olhando então para a curva de pressão, para o stress index e vendo a convexidade da curva, que nos dá, como expliquei anteriormente, indício de que pode haver hiperinsuflação a alvéolos sobredistendidos. A avaliação da hiperinsuflação da autopip pode ser feita através da realização de uma pausa expiratória, normalmente até 5 segundos, e avaliamos a pressão no final da expiração, ou a maior parte dos ventiladores consegue fazer esta avaliação da autopip de forma automática. Outras configurações importantes do ventilador é a FiO2, como já tínhamos falado, e podemos titular de acordo com a saturação-alvo. O volume corrente, como já vimos, é um dos componentes determinantes para a eliminação de CO2 e que está associado à lesão pulmonar. E temos que ter atenção também, peço desculpa, andei para a frente sem querer, ok? No volume corrente, há especificidades do nosso doente, portanto, estamos perante, por exemplo, um doente obstrutivo ou um doente com ARDS. Portanto, sabemos que no doente obstrutivo, como já vimos anteriormente, diminuir o volume corrente e aumentar o tempo expiratório para diminuir a hiperinsuflação dinâmica é o nosso objetivo, porque ao aumentar a hiperinsuflação destes alvéolos, vamos estar a aumentar muito o espaço morto, a ventilação do espaço morto, por haver colapso dos capilares perialveolares. Este gráfico é só para, ou este esquema é só para demonstrar realmente a importância de ventilarmos com volumes correntes e entre 6 a 8 ml/kg de peso ideal, sendo que em patologias como o ARDS podemos ter alvos de volume corrente mais baixo, de 4 a 6 ml/kg de peso ideal, com o objetivo de atingirmos pressões de platô abaixo de 30 e driving pressures inferiores a 14. Portanto, olhando para aqui, percebemos que num pulmão, digamos, saudável, se programarmos 500 ml de volume, conseguimos acondicionar os 500 ml de volume com uma pressão de platô de 10 cm de água, tendo a compliance deste pulmão de 50 ml por centímetro de água. Agora imaginemos um pulmão doente, por exemplo, um pulmão com ARDS, e vamos comparar o pulmão com ARDS, um baby lung, portanto um pulmão com área funcional reduzida, como se fosse uma intubação seletiva, em que nós vamos administrar os mesmos 500 ml de volume que administramos ao outro pulmão, saudável, mas com menos área funcional. E, portanto, os mesmos 500 ml de volume vai se traduzir numa pressão de platô mais elevada e uma compliance mais baixa, naturalmente. Portanto, ventilar por volume, definir o volume consoante a patologia e o nosso doente, sempre com objetivos de ventilação protetora, pressões de platô abaixo de 30 e driving pressure inferior ou igual a 14.
Outra configuração importante do ventilador é a frequência respiratória e a relação IE. Portanto, a escolha da frequência respiratória vai complementar a escolha do volume corrente, com o objetivo de atingir um volume minuto para alcançar uma pressão de CO2-alvo, que já vimos anteriormente, e com a escolha da frequência respiratória implica naturalmente definir a relação entre a inspiração e a expiração, e com isto definir o tempo inspiratório e o tempo expiratório. A expiração, como sabemos, é um processo passivo que depende da elastância e da resistência do pulmão, e é necessário garantir um tempo expiratório mínimo para garantir que o volume insuflado é totalmente expirado e que não haja hiperinsuflação, ou seja, não haja autopipo. Portanto, uma relação inspiração e expiração entre 1 para 1.5 a 1 para 2, normalmente mais no 1 para 2, é aquilo que se considera garantir o tempo expiratório mínimo. Outro conceito associado à definição do tempo expiratório da relação IE é a constante tempo. A constante tempo é o produto entre a compliance e a resistência. E nós sabemos que são necessárias 3 constantes de tempo para garantir a expiração de 95% do volume insuflado. Portanto, nos doentes com ARDS que têm baixas resistências e baixas compliances, à partida vamos ter tempos expiratórios ou necessidade de tempos expiratórios mais curtos. Ou seja, podemos ter relações IE inferiores a 1 para 2. Nos doentes obstrutivos, em que temos elevada resistência à passagem do fluxo e compliance normal, normalmente vamos necessitar de tempos expiratórios mais prolongados, portanto podemos precisar de relações IE superiores a 1 para 2, portanto 1 para 2,5, 1 para 3, até mais, para garantir a eliminação de todo o fluxo de ar e garantir que não há hiperinsuflação e autopipo. Passando agora para os modos assistidos. Eu vou falar apenas da pressão de suporte, até porque já me estou a alongar bastante. O que é importante perceber é que nós passamos por um modo assistido quando sabemos que o paciente é capaz de acionar o ventilador e que a pressão gerada pela sua musculatura respiratória ainda é insuficiente para manter a ventilação adequada, ou seja, normalmente nós passamos para modos assistidos quando já estamos numa fase de desmame ventilatório e na tentativa de autonomizar o paciente do ventilador. A pressão de suporte, que é aquele modo assistido mais usualmente utilizado, fornece uma pressão constante durante a inspiração e o nível de assistência vai ser constante e não vai estar relacionado com o esforço do doente. Portanto, nós definimos uma PIP e definimos uma pressão de suporte acima da PIP. E este suporte, a não ser que o operador vá lá mexer, é sempre constante. O volume entregue ao doente é que vai depender do nível de assistência, do esforço do paciente e da compliance do sistema respiratório. Portanto, isto são curvas de pressão de suporte, que é uma curva de pressão, como a curva de pressão controlada, e como vemos aqui nas imagens abaixo, na pressão de suporte, nós configuramos então a FIDO2, a PIP, como já tínhamos visto nos outros gráficos dos modos ventilatórios, e vamos definir a pressão de suporte acima da PIP. Definimos também o trigger para início do ciclo inspiratório. Peço desculpa. Portanto, que era aquilo que já tínhamos dito anteriormente, portanto definimos normalmente o trigger pode ser de pressão ou de fluxo, normalmente são mais de fluxo, e portanto o paciente tem que atingir determinado fluxo definido pelo operador para iniciar a fase inspiratória do ciclo respiratório. A ciclagem. Portanto, nós vamos definir um ponto para a abertura da válvula expiratória e iniciar a expiração, e que normalmente esta ciclagem pode ser também de pressão ou de fluxo, mas normalmente também define-se ciclagens mais frequentemente por fluxo. E define-se então
uma percentagem do pico máximo de fluxo, ou seja, definimos que a válvula expiratória vai abrir quando o fluxo diminui e atinge os 30%, os 25%, os 15% do pico, peço desculpa que isto andou, do pico de fluxo máximo. Portanto, temos aqui o pico de fluxo máximo, neste gráfico do lado direito, quando atinge 30% do fluxo, se for 30% que nós definimos, a válvula expiratória abre e inicia-se a fase expiratória. Portanto, a pressão de suporte que definimos acima da PIP portanto, é o suporte, é a assistência que vamos dar ao nosso doente, e o nível ideal de assistência é aquele em que as necessidades ventilatórias do paciente são satisfeitas e os seus músculos inspiratórios são ativados durante a inspiração, mas de forma não excessiva, ou seja, nem que estamos nem a dar demasiada assistência, nem assistência a menos. A escolha do nível de assistência será variada nas variáveis ventilatórias resultantes do volume expiratório, e na frequência respiratória, assim como na avaliação da avaliação clínica do esforço do paciente. Ou seja, nós definimos uma pressão de suporte acima da PIP e depois vamos avaliar que volumes é que o doente consegue fazer, qual a frequência respiratória que o doente faz e como é que está em termos de dinâmica ventilatória. Se vimos que o doente está a fazer volumes elevados, se calhar não precisa de um nível de assistência tão elevado. Se o doente estiver a fazer volumes mais baixos, se estiver em esforço, se calhar precisa de mais nível de assistência. E, portanto, vamos ajustando este nível de assistência por tentativa e erro. E, portanto, isto que está neste slide já é o que eu acabei de dizer, portanto, também podemos passar à frente. Uma das formas de avaliarmos, efetivamente, o drive do doente e a presença de esforço respiratório mais baixo ou mais elevado é através da avaliação da P01, que é a pressão negativa medida nos 100 milissegundos após o início de um esforço inspiratório, que é realizado contra o circuito respiratório fechado. Ou seja, normalmente a P01 nós conseguimos avaliar de forma automática nos ventiladores, ele consegue nos calcular, mas também basicamente corresponde a uma pausa expiratória. O doente inicia vai iniciar o ciclo respiratório e com isto vai fazer uma pressão negativa. E a pressão negativa medida nos primeiros 100 milissegundos do esforço do paciente é o que corresponde à P01 e que vai monitorizar o drive respiratório do doente e detectar se o doente está em esforço respiratório elevado ou não. Os valores normais variam entre 1 e 4 centímetros de água, sendo que muitos ventiladores dão estes valores negativos, por a pressão ser negativa. Depois temos também outra forma de avaliar o esforço respiratório do doente, que é através do cálculo da oscilação de pressão das vias aéreas durante uma pausa expiratória. Portanto, fazemos uma pausa expiratória, em vez de avaliar só a pressão nos primeiros 100 milissegundos, vamos avaliar este diferencial de pressão entre a PIP programada e o esforço do doente, portanto, a deflexão de pressão que o doente faz para iniciar o ciclo inspiratório. E, portanto, esta oscilação de pressão vai ser preditora da pressão muscular do doente. Portanto, nós conseguimos prever a pressão muscular fazendo a multiplicação entre a oscilação de pressão, portanto, a pressão muscular é 3/4 corresponde a 3/4 da variação da oscilação de pressão das vias aéreas numa pausa expiratória. E com isto também conseguimos prever se o doente está realmente a fazer muito esforço, se está a fazer pouco esforço ou se tem uma pressão muscular adequada e se já está capaz de evoluir num desmame ventilatório. Já me excedi bastante, peço desculpa, portanto ficamos por aqui.
Obrigada a todos pela atenção. Não sei se há alguma dúvida. Obrigada, doutora Inês. Se calhar não vamos poder abrir muito a discussão, porque já estamos um bocadinho avançados na hora, mas obrigada pela sua excelente apresentação. E queria também agradecer à plateia por terem participado e por terem comparecido nesta primeira sessão temática, e espero ver-vos nas próximas. A próxima é já amanhã, em que vai versar sobre ventilação não invasiva e oxigenoterapia de alto fluxo. Por isso conto com a presença de todos e obrigada pela vossa participação e obrigada, doutora Inês, mais uma vez.